Irmãos, mês da família, um mês precioso e tão necessário muitas vezes, principalmente no tempo de hoje, né? Se você para ouvir um pouco o que diz na televisão ou as últimas notícias que saem, você percebe que a família, desses anos para cá, desses últimos 5 anos para cá, tem sido agredida fortemente no nosso Brasil. Satanás tem focado a família, porque ele sabe que destruindo a família e fazendo com que as famílias fiquem fragilizadas, ele vai conseguir abalar um pouco as estruturas da própria igreja. Porque o que é a igreja? Senão uma família de muitas famílias. Não é verdade? E se a gente para olhar a realidade, é uma realidade triste. É uma realidade onde a maioria dos casamentos já tem terminado em divórcio. Mais da metade dos casamentos que têm acontecido hoje em dia já tem terminado em divórcio. A perspectiva de divórcio hoje é muito grande. E não só isso. O ideal da família tem sido abandonado por um movimento que tem sugerido um novo e outro tipo de família. Uma família baseada não na palavra de Deus, mas montada a partir do pecado do ser humano. E aí propostas como a família sendo montada com 2 mulheres e 2 homens, hoje está se tornando cada vez normal, mais natural. Infelizmente até as nossas autoridades estão começando a reconhecer isso, e as coisas estão ficando feias, porque famílias sendo geradas dessa forma, ou que dizem ser famílias, mas que segundo o que a Bíblia diz não são, né? Tem trazido prejuízos para a vida de crianças que crescem sem o referencial de um pai ou sem o referencial de uma mãe, mas de alguma coisa meio que estranha que quer mudar o papel das coisas ou a ordem que Deus colocou. Nós temos visto violência atrás de violência. Violência com os filhos, violência com os pais, violência que chega ao ponto de filhos planejarem a morte dos seus pais por causa de herança, pais agredirem seus filhos até a morte, deixando seus filhos muitas vezes aleijados ou com problemas mentais. Temos visto filhos revoltados se enveredando pelo caminho das drogas, da prostituição e tantas outras coisas mais. Se pararmos para analisar as notícias, são notícias que nos deixam muito tristes, porque Satanás tem minado a família. E falando de aborto também, agora com essa legalização, essa última lei que foi lançada, é um dos passos iniciais para que, igual a outros países, nós também venhamos a legalizar o assassinato de crianças. A situação está feia do lado da família. Mais do que nunca hoje, a igreja tem se levantado para defender a bandeira da família. Muitos pastores têm se levantado, e se você ver a proporção dos livros que estão sendo escritos voltados para a família, dos programas que estão sendo lançados voltados para a família, tem sido um número muito elevado também. E isso é bom, porque a igreja está reagindo a essa profundidade no pecado onde a nossa nação, o nosso Brasil, está sendo levado. Eu coloquei uma das imagens ali que reflete a violência verbal. Porque é verdade que tem muitas famílias que, mesmo não se dissolvendo, vivem como se fossem separadas. Tem muita gente morando junto, mas que há muito tempo já está separado. Esposo e esposa que não são amigos, que não compartilham de uma vida a dois, que honra a Deus, que glorifica a Deus. Gente que muitas vezes está dentro das igrejas, mas que não resolve os seus problemas em casa, e vive uma vida dupla, uma vida focada em glorificar a Deus, entre aspas, quando está no templo ou nos momentos de culto, mas quando se chega em casa e a hora de sentar talvez para ler um versículo bíblico, para orar junto, a gente não vê isso. É triste isso, porque a igreja parece que está se acomodando com essa sujeira.
com a sujeira do pecado que tem destruído as famílias. E eu paro para pensar e quero pedir que você pense, lembre da sua família, se talvez você tenha investido na vida espiritual da sua família. A sua família é uma família que senta para ler as Escrituras durante a semana? A sua família é uma família que ora e pede as bênçãos do Senhor para a sua casa, para os seus parentes, para a igreja, para aquelas pessoas que não conhecem a Cristo? A sua família é uma família que define projetos espirituais para alcançar pessoas para a glória de Deus, ou para servir as pessoas, os necessitados? Como é a sua família? Talvez hoje seja um dia marcado para você parar, refletir e repensar o que você tem vivido como família. Você pai que é responsável, você mãe que tem suas responsabilidades, você filho que também talvez esteja desprezando as oportunidades de honrar os seus pais. É bom a gente parar um momento desse para saber e para ver que a família está em crise. E essa família, muitas vezes em crise, não é uma família tão distante, mas uma família perto, que muitas vezes estão lá em casa, lá no nosso lar. E pensando nas pessoas cuja família inteira ainda não conhece a Cristo, eu fico pensando, será que dos familiares, aqueles que conhecem, estão batalhando mesmo por aqueles que não conhecem? Estão orando de verdade? Estão buscando a Deus e sendo modelo? Estão sendo exemplos? Essas perguntas têm que ser respondidas por nós com sinceridade diante de Deus. Porque há uma responsabilidade vinda do próprio Deus para conosco e com a nossa família. E essa família, ela foi idealizada pelo próprio Criador. Deixando um pouco de lado a questão da situação atual, como ela se encontra, eu acho que uma das formas com que nós podemos entender a vontade de Deus e buscar a essência daquilo que Deus propõe para a família, aquela primeira instituição que Deus criou, é olhar para a própria Escritura e ver o padrão que Deus colocou para que nós vivêssemos em família. E eu queria convidar você a abrir sua Bíblia no livro das Origens, o primeiro livro das Escrituras, o livro de Gênesis, livro que é um dos mais antigos, junto com o livro de Jó, onde Moisés, na sua jornada entre o Egito e Canaã, parou e escreveu ali o Pentateuco. Esse livro tem o propósito de mostrar o conflito que existe entre um Deus bondoso e o ser humano, a sua criatura, que se rebela contra essa bondade, contra tudo isso que ele tem proposto. A vontade rebelde das criaturas, que o Senhor pune em justiça, mas também restaura em amor. O livro de Gênesis, ele é dividido em duas partes. A primeira parte, como foi falado até pelo pastor Giliel hoje de manhã, é de Gênesis 1, de 1 a 11. Tem mais ou menos 2.500 anos aproximadamente, só aquela camada de versículos. E é Deus trabalhando na vida da raça humana, da humanidade em si. Deus criando uma proposta boa e suficiente, o homem se rebelando com o seu pecado, Deus dando promessas de restauração, o homem continua crescendo e se desenvolvendo no seu pecado, até que vem o dilúvio, e o dilúvio é a manifestação do juízo de Deus, como foi falado hoje de manhã, ao mesmo tempo que é a manifestação da graça de Deus, ele dá um novo recomeço, ou um recomeço para a humanidade através da vida de Noé. E esse trecho é muito bonito. E aí depois, do 12 ao 50, a gente vê Deus escolhendo um povo especial para manifestar a sua glória através desse povo. Gênesis é o livro onde tudo começou, inclusive a família. E eu queria que você abrisse sua Bíblia em Gênesis 1, versículo 26 a 28. Nós vamos ler do 2, do 15 ao 25 também. Abra sua Bíblia, Gênesis 1, 26 a 28. Aquelas pessoas que forem contando, eu queria que colocassem-se de pé, por favor, para nós fazermos essa leitura em pé. Gênesis 1, 26 a 28. Os propósitos de Deus para a família. Todos acharam? Amém? Gênesis é fácil, né? Okay. Diz assim: Então disse Deus:
façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Agora a gente vai para a segunda parte que fala também da criação do homem. Gênesis 2, de 15 a 25. Diz assim: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que você dela comer, certamente você morrerá. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como esse lhes chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o Senhor deu nomes, assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe a ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e a sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Amém? Vamos orar mais uma vez. Querido Pai, nós pedimos que o Senhor nos ajude agora. A Tua palavra foi lida, nós estaremos fazendo algumas considerações. E pedimos que o Teu Espírito Santo, Deus, use a nossa vida, Pai, e prepare os corações para que haja muita praticidade naquilo que a Sua palavra se propõe, Deus. Nós te pedimos isso e te agradecemos por mais essa rica oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar, podem se acomodar. Esse texto é um texto bonito que fala da criação do homem. E não só da criação do homem, mas da criação da família. A primeira família que Deus fez, né? E é interessante, mas temos que fazer algumas perguntas para entendermos a essência da família. A família, ela começa na pessoa de Deus. Olha só o que versículo 1, capítulo 1, versículo 26 diz: então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quem criou a família? O próprio Deus. Era um projeto que já estava no seu coração. Era um projeto que foi idealizado e foi executado pelo próprio Deus. E aqui é uma das passagens interessantes, onde a gente percebe a questão da pluralidade no Deus único no Antigo Testamento. Quem é esse Deus que diz: façamos a nossa imagem, façamos o homem à nossa imagem? Quando a gente para pensar, parece que o pronome está conjugado de uma forma errada aqui, né? Parece que é uma pessoa falando, então, farei o homem à minha imagem e semelhança. Mas a bem na verdade que façamos mesmo. Indica a questão do Deus triuno. Então, quem criou a família? Quem criou todas as coisas? O nosso Deus triuno. Ele que fez. Se você ler Gênesis capítulo 1, versículo 1, você já percebe lá de cara Deus dizendo assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. A terra era terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas.
a gente vê a interação do Pai, Yahvé, e do próprio Espírito Santo ali na criação. E como enxergar a pessoa de Jesus? Porque nós cremos que o Pai é Deus, que o Espírito é Deus e que Jesus Cristo é Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Um só Deus em essência, mas três pessoas diferentes, com funções diferentes e distintas. E eu queria convidar você, meu irmão, minha irmã, a abrir sua Bíblia lá em Colossenses 1, lá no Novo Testamento. Abra sua Bíblia em Colossenses 1, versículos 15 e 16. Pois quero que você entenda que Jesus também estava ali na criação de todas as coisas. E Ele as criou e Ele as sustenta para o louvor da sua glória. Colossenses 1, 15 a 17. Diz assim: Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. A descrição do apóstolo Paulo aqui referente à pessoa de Jesus, mostrando que ele estava sim lá no processo da criação. Todos aqueles dias onde tudo foi criado, Jesus estava. Então o Deus triuno foi o Deus que se dispôs a criar não só todo o universo, mas criar em especial a família. Ele criou o homem, deu algumas ordens ao homem que começou a obedecê-lo, e ali completou o homem, tirando do próprio homem e trazendo a mulher. O próprio Deus criou a família. E já nesses primeiros versículos, a gente pode perceber que não há espaço para essas aberrações, dizendo que há famílias modernas hoje, onde homem com homem não tem problema, mulher com mulher também não tem problema. E a gente percebe que Deus criou o homem e a mulher. Foi assim que Deus o fez. E Ele juntou os dois e disse: multiplique-se. Mas algo interessante que a gente precisa notar é que o propósito dessa criação é tão somente para o louvor e a glória do próprio Deus. Lembra que nós lemos agora que Jesus criou todas as coisas, sustenta todas as coisas para o louvor da sua glória? E eu queria que você abrisse a Bíblia também em Romanos 11:36. É um dos textos que precisamos memorizar, porque ele é a essência da razão e do propósito das nossas vidas. Romanos 11:36 diz assim: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Romanos 11:36 diz que quem criou a família foi o Deus triuno. E para que Ele criou? Para o louvor da sua glória. É uma bênção a gente entender isso, porque a gente vê um propósito muito bem definido. A origem no próprio Deus e um propósito que o próprio Deus coloca para que eu e você possamos viver de acordo com esse propósito. Lembrando que a realidade aqui é uma realidade em que o pecado ainda não fez parte. Ou seja, antes do pecado entrar no mundo, Deus já tinha criado a família e já tinha dado propósitos para a família. Dos muitos propósitos que a Bíblia é recheada e diz, existem dois, pelo menos, que de certa forma englobam tudo. Esses dois propósitos a gente vai trabalhar um pouquinho essa noite. Foram propósitos que eu aprendi com o meu professor no seminário e que eu achei interessante a forma com que ele resumiu a ideia, o ideal de Deus para a família. O primeiro propósito é que a família existe para espelhar a imagem de Deus. A família existe para espelhar a imagem de Deus. Você pode repetir isso comigo? A família existe para espelhar a imagem de Deus. Como eu percebo isso? Como Deus criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Ok? A ideia de imagem, tanto imagem e semelhança, são duas palavras que dão
simplesmente um reforço. Não são palavras distintas que querem dizer, olha, imagem significa isso, semelhança significa isso. Não, não existe essa distinção. É quando a gente junta duas palavras para enfatizar uma coisa. E a questão da imagem de Deus tem a ver com que Deus criou o homem, o ser humano, o homem e a mulher, com características próprias dele também. É como se nós fôssemos como um espelho que refletisse a imagem do próprio Deus. É esse o objetivo. Através das nossas vidas, nós testemunhamos que Deus é um Deus pessoal, que Ele se relaciona, porque nós somos seres pessoais. Nós temos intelecto, temos emoções, temos vontade. Isso é característica de uma pessoa. E o nosso Deus também é assim. Ele é um Deus sábio. Ele tem a sua vontade, Ele faz cumprir a sua vontade. Ele é um Deus que manifesta as suas emoções também. Então existem traços na minha e na sua vida que manifestam a glória de Deus, que servem para que nós venhamos a testemunhar de quem Deus é. Mas não para por aí essa questão da imagem. Deus é Espírito e nos criou com uma essência espiritual também. Então eu e você podemos desenvolver, a nossa família pode se desenvolver ou testemunhar do amor de Deus, ou viver para a glória de Deus, exercendo o seu papel espiritual de comunhão com Ele. O homem é um espírito capaz de se comunicar e de se relacionar e de adorar o próprio Deus. Então a gente vê Deus criando o homem para se relacionar com Ele e se relacionar com os outros de uma forma que aponte para o caráter dele e para quem Ele é e para o que Ele faz. A família existe para espelhar a imagem de Deus através das expressões do seu caráter. Deus nos deu a capacidade de amar como Ele ama, não da mesma forma, mas de forma semelhante. Deus nos deu a capacidade de julgar muitas vezes como Ele julga. E lembrando, irmãos, aqui nós estamos falando de antes do pecado, o padrão ideal. E o padrão ideal confere ao homem pureza. E ali nós podemos ver que Deus tem o propósito de manifestar a sua perfeição através do ser humano também. Manifestar o seu caráter. Comunicar a toda a criação quem Ele é. Nós também podemos adorar a Deus no nosso relacionamento. Lembrando que Deus criou o homem e logo depois da sua criação Ele chamou o homem a obedecê-lo, a se relacionar com Ele. Então era para o homem dar nome aos animais, era para o homem trabalhar, era para o homem fazer ou cuidar ali da sua esposa, era para o homem obedecer a ordens como não coma daquilo, de todo o demais você pode comer, só que não coma daquilo. Então a adoração é manifesta ali através de uma vida de obediência. E nós somos chamados para adorar a Deus obedecendo. Assim manifestamos a glória de Deus e cumprimos o propósito de demonstrar a sua imagem, o seu caráter na vida das outras pessoas ou para toda a criação. E também, como criou o homem e mulher, nos criou, nós temos a oportunidade em família em demonstrar o propósito de Deus ou a glória de Deus através do relacionamento mútuo. Um relacionamento, como nós lemos, onde não há vergonha, onde há profunda intimidade. Um relacionamento que visa a procriação, que visa o espalhar da glória de Deus através dos filhos. Um relacionamento santo, criado por Ele, para que seja santo também. Um relacionamento que não foi criado para ser independente, mas totalmente dependente da pessoa de Deus. E eu quero pedir que você lembre na sua família. Se é uma família que tem demonstrado o caráter de Deus, a glória de Deus, e tem desfrutado de todos esses privilégios de ser constituída como imagem e semelhança desse nosso Deus. A gente tem que pensar que nós fomos criados para a glória de Deus, para nos alegrarmos em Deus, para nos satisfazermos em Deus, para nos sentirmos completos em Deus, para que o esposo e a esposa possam se completar como uma só carne, como foi falado, e viver intensamente para proclamar o reino de Deus, para viver com intimidade com Deus, porque Deus é um Deus único, mas é um Deus relacional.
Por que nós falamos que foi a Trindade que criou todas as coisas? Porque Deus, ele é suficiente em si. Ele se relaciona entre Ele mesmo. E é maravilhoso você tentar entender a questão da criação do homem e da mulher, do casal. E Efésios 5 vai falar desse mistério, né, entre Cristo e a igreja, e que o casal, ele expressa algo que é sublime, que é excelente, que traz e rende glória de uma forma muito especial para com Deus, quando está em sintonia e quando está debaixo dos propósitos que Deus definiu. Então Deus tem um plano e tem um projeto muito especial para a sua família, para a minha família. E nós temos que lutar por esse projeto. Nós temos que nos gastar e nos desgastar por esse projeto, porque é um projeto que vale a pena. É um investimento que vale a pena, que vai trazer glória para Deus e vai nos trazer uma vida segundo o padrão que Ele definiu, ou seja, uma vida digna, de acordo com o que nós fomos criados. É para a glória do Senhor. O pecado, ele entrou nesse negócio e acabou estragando um pouco a questão da imagem de Deus. Mas essa imagem, ela é refeita na pessoa de Cristo. Depois nós vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Mas o segundo propósito de Deus na família está ligado com o fato de que Deus, Ele criou a família para espalhar a imagem dele. Não é só para nós espelharmos a pessoa dele, mas para nós espalharmos a imagem dele, para que toda a terra se encha da glória de Deus, para que a imagem da glória de Deus seja vista a partir da vida dos nossos filhos, porque o mandamento é este: Deus abençoou-lhes, no versículo Gênesis 1, 28, Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Não era para Adão parar com Eva e desfrutar da vida com Deus sem uma ordem comum das coisas. E a ordem ali era para que eles pudessem encher a terra. É para ter filho mesmo. E essa ordem, ela se repete em todo o Gênesis. À medida que Deus vai colocando os recomeços em Gênesis, Ele sempre vai lançando essa ordem: encham a terra, encham a terra. E aí a gente para pensar na realidade de hoje. Existem países que estão, como posso dizer, encolhendo no sentido de população. Por quê? Porque cada vez mais as pessoas têm negligenciado isso. Ou seja, 2 tem gerado no máximo 1, né? E aí a população, ela vai diminuindo. Isso é perceptível hoje nos países ditos como desenvolvidos, né? Quando o propósito de Deus é que nós tenhamos filhos mesmos, mas não filhos qualquer. Não é para ter qualquer filho ou um filho que não esteja voltado para Deus. É para que esses filhos, a exemplo de nós, do nosso amor que temos com Deus, da nossa adoração que demonstramos a Deus, sejam discípulos, ou sejam novas imagens que refletem essa glória de Deus. O objetivo é que essas crianças sejam discipuladas por nós, para que elas também amem intensamente esse Deus e rendam glórias a Ele. Esse é o objetivo. Deus quer que a terra seja cheia. O plano de Deus desde o princípio foi encher toda a terra com refletores da sua glória, com pessoas que demonstram a luz do Senhor. Nós percebemos isso muito claramente em toda a construção da revelação bíblica. Deus quis que o amor e o compromisso mútuo de um homem e uma mulher culminasse na procriação de novas imagens que teriam comunhão com Ele para todo sempre. A ideia é que o homem continuaria enchendo a terra e que cada geração fosse uma geração de adoradores, de pessoas que amam profundamente a Deus, de pessoas que amam obedecer a esse Deus, de pessoas que se satisfazem nesse Deus, de pessoas que buscam cumprir os propósitos bem definidos por Deus, que encontram prazer no trabalho e naquilo que Deus coloca. Esse é o objetivo de Deus. Isso que estava nos planos de Deus antes do pecado. Hoje a nossa missão é de resgatar essas imagens dos nossos filhos. Porque o pecado entrou no mundo
por meio da desobediência de Adão. E aí é como que o vírus da natureza pecaminosa fosse passando de pai para filho, de mãe para filho. E aí essas crianças precisam conhecer plenamente o Senhor Jesus, entregar suas vidas para Jesus, e ali elas vão, a partir daí, ter a oportunidade de glorificar a Deus e cumprir o propósito para o qual elas foram criadas. E o que isso tem a ver comigo e com você? É simples. Você tem acompanhado a vida do seu filho? Você tem demonstrado o amor de Deus, ou o amor que você sente por Deus, por seu filho? Você tem sentado no seu lar com a Bíblia na mesa e explicado a palavra de Deus para o seu filho, ou para a sua esposa, ou para o seu marido? Você tem chamado o seu filho para ter momentos de oração com você? Ou você tem vivido para trabalhar os seus confortos, os seus prazeres, para coisas para eles também, mas que não dizem respeito talvez a que eles olhem para Deus e glorifiquem a Deus? A família cristã tem que se despertar e se colocar nas mãos de Deus como pessoas que vão batalhar para que a glória dele seja vista, que vão batalhar pelos seus filhos, que vão batalhar pelas suas esposas, que vão batalhar pelos seus maridos. Gente que não se contenta e que dobra o joelho no chão mesmo, e que passa muito tempo clamando ao Senhor. Gente que não desperdiça a oportunidade de sentar e mostrar a palavra de Deus para aqueles a quem diz que tanto ama. Nós precisamos retornar ao propósito de Deus, de glorificar a Deus, de mostrar e revelar a imagem dele e encher a terra, mas encher a terra com adoradores, com pessoas que foram feitas imagem e semelhança de Deus para ser como refletores dessa glória, dessa luz que os alcançou. Então a família tem esses dois propósitos, meus irmãos. O primeiro propósito é que ela existe para espelhar a glória de Deus, e ela existe também para espalhar a glória de Deus. Esse é o propósito da família. Esse foi o propósito antes da queda. Mas a realidade é que aquela primeira família escolheu voluntariamente, por influência de Satanás, da obra de Satanás, ela escolheu desobedecer a Deus. E a imagem da família foi desfigurada. A imagem da família foi desfigurada. A ordem era Gênesis 2, 16 e 17. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que você dela comer, certamente morrerá. O pecado entrou no mundo. Gênesis 3:6 diz: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou o seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que comeu também. A família estava unida na desobediência a Deus. Isso é terrível e muitas vezes reflete um pouco do que nós vivemos hoje. Quando o seu esposo ou quando a sua esposa comete alguma coisa que você sabe que aquilo é errado, é desobediência a Deus, que você sabe que aquilo não agrada a Deus de forma nenhuma, o que você faz? Você diz, talvez no seu coração: estamos juntos na alegria e na tristeza, na santidade e no pecado. É isso? Não, deve ser assim. Ou talvez você toma uma outra atitude. O seu esposo faz aquilo, a sua esposa faz aquilo, o seu filho faz aquilo que desonra a Deus, e você deixa para lá. Essa tem sido a sua reação? Talvez crescendo ele vai aprender. Ou, bom, um dia ele aprende, ou coisa do tipo.
em conhecendo que ele é cristão, que o Espírito Santo habita nele, você dispõe do seu tempo, você dispõe da sua vida para demonstrar para essa pessoa que você diz que ama, que a palavra diz o contrário daquilo que ela está vivendo? Se sim, você está vivendo para a glória de Deus. Se não, você não está preocupado em agradar a Deus com a sua vida. E eu e você precisamos rever isso. O pecado entra, e aí ele vai afetar toda aquela imagem que Deus criou. O homem já não é capaz de tomar decisões que são decisões que honrem a Deus. O homem já não é capaz de sozinho glorificar a Deus. Ele perde o sentido do seu propósito e chega ao ponto dessas aberrações que nós citamos no início, onde ele vai se relacionar com outro homem, onde a mulher vai se relacionar de forma errada com outra mulher, onde vai haver um consenso na sociedade em que tirar a vida de crianças no útero não é assassinato mais. É essa a imagem que se tornou o homem. Essa é a imagem triste. Mas a verdade é que lá em Gênesis mesmo, Deus une aquele casal. Talvez durante o mês nós vamos discorrer um pouco sobre isso, mas também deixa ali, naquele próprio início, uma promessa de restauração. Eu quero que você abra sua Bíblia em Gênesis 3,15, o que muitos chamam de proto-evangelho, ou o início da proposta do evangelho. A promessa é assim: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Esse lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Deus falando ali em relação à serpente, ao próprio Satanás, de que enviaria alguém para destruir a obra que foi iniciada com ele. E essa pessoa é Jesus Cristo. E aí está as boas novas, em que por causa do pecado a imagem de Deus foi desfigurada, e a probabilidade de encher a terra com adoradores, com pessoas que glorificam a Deus, foi diminuída. Apesar de todos ainda terem resquícios de sermos a imagem e semelhança de Deus. Mas essa imagem pode ser restaurada na pessoa de Cristo. E o cumprimento da promessa pode ser visto muito claramente em Hebreus 12, 14 e 15. Diz assim: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele, Jesus, também participou dessa condição humana. Deus se fez homem, para que, por sua morte de cruz, aquele que não tinha pecado, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte, ou escravizados pelo próprio pecado. Então nós vemos o projeto de Deus em toda a Escritura de restaurar aquela condição da família. Ele criou a família para a glória dele. O pecado desfigurou isso, essa imagem e o propósito que ele trouxe. Mas ele prometeu que enviaria e cumpriu a promessa de ter enviado Jesus Cristo, que morreu numa cruz para substituir todo aquele que nele crê, todo pecador arrependido, para que este pudesse agora, pelo poder do Espírito Santo, pelo poder de Deus, viver aqueles propósitos que Deus definiu muito bem, de espelhar e espalhar a glória de Deus, a imagem de Deus, o caráter de Deus, uma vida coerente com o propósito pela qual foi criada. E há esperança para as nossas famílias. E essa esperança tem que ser declarada pela minha vida e pela sua vida, de uma forma incansável. Porque nós sabemos que se é o propósito de Deus, Ele vai fazer cumprir esse propósito. E dentro do propósito dele está o fato de que Ele quer usar gente como eu, gente como você. Deus quer restaurar a sua família. Deus quer alcançar a sua família. E Ele quer começar essa obra através da sua vida, através da minha vida. E a pergunta aqui é: há disposição no meu e no seu coração para abandonar talvez o conforto, para abandonar talvez aqueles pecados, que muitas vezes são pecados domésticos,
para abandonar propósitos talvez ambiciosos de ganhar, de ter, para dedicar mais tempo para transmitir adoração, transmitir espiritualidade, transmitir santidade, transmitir a palavra de Deus, para se dedicar mais a uma vida de oração e de relacionamento intenso com Deus? Essa é a grande pergunta. A nossa família existe para espelhar e espalhar a imagem de Deus. E eu queria que os irmãos gravassem esse dia de hoje, de uma forma muito especial, como um dia em que Deus me desafiou a espelhar a glória dele e a espalhar a glória dele. E eu queria chamar uma família aqui para ilustrar isso. Mito e Regiane Pedro, vem aqui por favor. A verdade é que o pecado ele traz trevas. E Deus quer usar a nossa família para tirar as pessoas das trevas. Pense na realidade que o pecado traz. Uma realidade de trevas. Nós estamos numa campanha chamada Seja Luz. E Deus é luz. E nos chama para refletir essa luz. Para sermos luz no mundo. Ok? E temos a oportunidade de agora sermos a imagem de Deus refletida para a vida de outras pessoas. E eu quero que em meio às trevas você se levante como aquele refletor da luz de Deus, enquanto as trevas vão vindo e vão se aproximando da minha e da sua vida, através de pessoas que ainda não conhecem a Deus, através de famílias que têm sofrido as trevas de não ter um relacionamento com Deus, de não viver o propósito que Deus tem para elas. E há muita gente dentro da nossa casa que também está nessas trevas. E eu e você somos chamados a sermos luz, a espelhar a luz de Deus e espalhar a luz de Deus. E quando as trevas tomarem o ambiente, o Senhor vai iluminar as nossas vidas. E o Senhor vai fazer com que muitas pessoas saiam das trevas e sejam transportadas para a maravilhosa luz de Deus. Observe o que uma família de Deus deve fazer. Ser alcançada pela luz de Deus e refletir, espelhar e espalhar a luz do Senhor, a glória de Deus, para que essa glória seja manifesta, para que essa glória seja visível, para que aqueles que andam nas trevas possam ser transformados pelo poder de Deus em verdadeiros adoradores, que lutam e batalham em oração por suas famílias, que lutam e batalham na palavra por suas famílias, que transmitem um legado de um amor profundo e de uma intimidade profunda com Deus. Esse é o chamado para as famílias da Bíblia. Esse é o chamado para a sua família. E Deus quer usar a sua vida. E eu queria perguntar essa noite, se tem alguém aqui que quer se dispor nas mãos de Deus para ser usado dessa forma, como um espelho que reflete a imagem do Senhor, que reflete o caráter de Deus, que vai batalhar, que vai lutar para ter uma família rendida aos pés do Senhor. Se há alguém aqui com essa vontade, com esse desejo, eu gostaria que ficasse de pé, para que nós pudéssemos orar e pedir que o Senhor ilumine as nossas vidas, que o Senhor ilumine as nossas famílias, que o Senhor tire as trevas do pecado do nosso lar, do lar daquelas pessoas que nós tanto amamos. Se você quer se levantar como um farol de Deus e entendeu da parte de Deus que você precisa ser um espelho, que você precisa ser a luz desse mundo, levante-se do seu lugar e faça um compromisso agora com Deus. Fale: Senhor, eu quero, Senhor. Eu quero vencer e romper as cadeias da mesmice que eu estou vivendo, dessa vida, ó Deus, que não está produzindo muita coisa, mas que pode produzir muito mais para a tua glória pelo seu poder. Se você entendeu da parte de Deus, que Deus quer lutar pela sua família e quer usar a sua vida, fique de pé e nós vamos orar, para que a luz invada as trevas e o ambiente de trevas seja clareado
pela luz de Deus. Amém, irmãos? Amém. Então vamos orar ao Senhor, enquanto as luzes se acendem. Querido Pai, muito obrigado. Ah, Senhor, como a Tua palavra é viva, como os Seus propósitos são excelentes. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor desafia o meu coração, desafia o coração de cada irmão aqui que se colocou de pé, que quer batalhar, sim, pela sua família, que quer ser um adorador intenso do Senhor, demonstrando o seu caráter com o seu viver, Senhor, e quer que os seus filhos vejam isso, e quer que sua esposa, seu esposo veja isso, quer começar ali do seu lar, ó Deus, uma família que realmente cumpre os seus propósitos. Pessoas que se levantaram, ó Deus, que estão declarando que não vão desistir, Senhor, porque sabem que o Senhor é poderoso para retirar aqueles a quem eles tanto amam das trevas, que vão batalhar em oração, Senhor, que vão abrir suas Bíblias durante a semana em seus lares, Senhor. Eu te louvo, ó Deus, porque é uma obra que o Senhor faz nas nossas vidas, que o Senhor completa em nós, Senhor. Obrigado por nos chamar ao início, aquele que é o propósito ideal, aquele propósito que sim, hoje pode ser alcançado pela graça de Deus, pelo poder de Deus, através da cruz de Cristo, Senhor. Muito obrigado, meu Pai. Eu peço que o Senhor fortaleça cada um que fez um compromisso contigo. Fortaleça as famílias aqui da nossa igreja, Senhor, para que sejam intensas, famílias santas, famílias que te adoram, Senhor, e que multiplicam adoradores, Pai. Ô Senhor, nos abençoa nesse sentido. Nos toma em Tuas mãos e opera através da nossa família para a glória do Teu nome. É o que eu te peço, grato, em nome de Jesus. Amém.